No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre dicas para um melhor desenvolvimento profissional. Vamos ter connosco aqui à conversa, e já tenho comigo aqui em estúdio a nossa convidada, uma marca vencedora no Prémio 5 Estrelas, que vai responder a todas as nossas questões. Aproveito, já que tenho vocês aí desse lado, para pedir que subscrevam o nosso canal. Já está. Ativar notificações para receberem tudo em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas. Estamos no TikTok, caso não saibam ainda, estamos por lá. E deixem-nos os vossos likes, comentários, sugestões. Nós estamos sempre atentos a tudo. Venham comigo conhecer a convidada deste episódio. Já tenho comigo em estúdio a nossa convidada de hoje, Daria Henriques. Olá, Olá, Daria. boa tarde. Muito bem-vinda. Está a representar a Randstad e eu quero começar por dar os parabéns por estarem aqui novamente connosco e de facto é um orgulho ver a forma como têm mantido aqui a qualidade do vosso trabalho e são novamente vencedores. Imagine que, para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, que existem uma ou duas pessoas, que ainda não conhecem a Randstad, não fazem a mínima ideia do que é que vocês fazem. Como é que descreveria o vosso core business, ou seja, o vosso trabalho, a que se dedicam? De uma forma simples. A Randstad dedica-se à gestão de recursos humanos, nomeadamente ao nível do recrutamento. Trabalhamos também outras áreas, como o outsourcing, o trabalho temporário, a formação, o outplacement, enfim. Somos, no fundo, um global provider que responde às necessidades dos nossos clientes, que são as empresas, naquilo que são os recursos humanos. Global provider no sentido que estão espalhados... Não, global provider no sentido em que respondemos a várias necessidades e temos várias áreas de atuação diversificadas, que acompanham todo o ciclo do colaborador, desde a sua entrada até à sua saída. Portanto, respondemos a todas as necessidades. Portanto, abrangem todo aqui. Abrangente. O que quer dizer que nós podemos conversar aqui as duas e muito bem, eu sou especialmente fã deste tema, por várias razões, daquilo que são as habilidades essenciais, as chamadas soft skills, hard skills, habilidades essenciais, as competências duradouras, ou seja, aquelas que nós queremos que os nossos colaboradores, que as nossas pessoas tenham e que permaneçam durante toda a sua, agora chama-se a jornada do colaborador, não é? Durante todo o seu percurso profissional. Se tivéssemos fazer assim uma espécie de uma lista destas habilidades essenciais, quais é que escolheria? Existem algumas tendências até, vai mudando? Sim, ao nível das soft skills e das hard skills, quer umas quer outras, em virtude também das mudanças que tem havido e do progresso e da evolução tecnológica, as necessidades têm mudado e, portanto, as competências e o profissional tem que se acompanhar, tem que ter uma necessidade de acompanhar as novas tendências. E as hard skills, que há uns anos atrás se calhar eram as mais críticas, hoje em dia não são exatamente as mesmas. Portanto, o profissional que quer manter e assegurar o seu posto de trabalho hoje em dia tem que se atualizar, tem que estar preparado para a mudança. Obviamente que há algumas competências, por exemplo, do ponto de vista das soft skills, que são extremamente importantes hoje em dia. Posso dar alguns exemplos, não sei. Como a comunicação, a escuta ativa é importante, o saber comunicar, o saber relacionarmos e criarmos sinergias dentro da empresa é muito importante. Portanto, a comunicação torna-se de facto uma competência extremamente importante. A inteligência emocional, o saber lidar com as adversidades, com a pressão e com o stress, o saber compreender e controlar as nossas emoções e perceber as dos outros. O pensamento crítico hoje em dia é muito valorizado. Precisamos de profissionais que tenham capacidade de decisão fundamentada, que saibam analisar a informação e tomar decisões e que efetivamente consigam responder às necessidades e às exigências da empresa. Estamos a falar de resiliência e adaptação, também um denominador comum hoje em dia para todas as funções, não só para algumas, mas de facto as mudanças e as evoluções que o mercado tem sofrido obrigam efetivamente a termos uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade bastante grande e uma resiliência para gerirmos todas estas mudanças que são rapidíssimas, não é? E de facto nos obriga a estarmos permanentemente preparados para elas. Portanto, eu acho que ao nível das soft skills, cada vez mais estas são as tendências e aquilo que as empresas procuram e que são obviamente muito importantes transversalmente para qualquer setor de atividade, uns mais do que outros, mas é transversal. Pronto, como tínhamos falado, as soft skills são de facto a área comportamental, é uma área importante à qual a minha equipa e eu nos dedicamos.
Em que situações? Sobretudo quando o cliente precisa de ter um conhecimento mais aprofundado daquilo que são as competências comportamentais. Por exemplo, faz um recrutamento e tem uma shortlist final em que valoriza determinadas hard skills, mas precisa de perceber, em termos de perfil comportamental, em termos de cultura, quem é a pessoa que mais se aproxima e faz mais fit com a função e com aquilo que nós procuramos do ponto de vista comportamental. E então nós fazemos uma avaliação, utilizamos várias metodologias de Assessment Center para poder então responder ao cliente, fazer um estudo e dizer, tem aqui os candidatos que têm determinado perfil, o que mais se aproxima e o que menos se aproxima daquilo que procura. Isto numa lógica de contexto de recrutamento externo. E também trabalhamos muito para os colaboradores internos, ou seja, fazemos assessments numa lógica de mapear o talento, perceber quem são as pessoas que têm, por exemplo, mais uma necessidade muito premente hoje em dia é promover liderança, as pessoas a cargos de liderança, mas que nunca exerceram liderança. Então o assessment pode dar aqui uma resposta eficaz, quer à própria pessoa que vai ser promovida, quer ao cliente. Como? Identificando quais são as competências e o potencial que essa pessoa tem efetivamente para poder vir a assumir um cargo de liderança e quais são as competências que ainda precisa desenvolver. Partilhando essa informação não só com os recursos humanos, mas também com o próprio colaborador. Ou seja, fazemos uma entrevista de feedback, traçamos o perfil, dizemos quais são as melhores competências que ele tem e que tem que potenciar e quais são aquelas que ele precisa ainda de desenvolver. E como é que pode fazer? Traçamos um plano de desenvolvimento. Isto é já uma primeira abordagem de que a pessoa fica com autoconhecimento do estado de desenvolvimento em que se encontra, como é que eu estou aqui agora para assumir uma nova responsabilidade ao nível de uma função de liderança, o que é que eu já tenho de positivo que vou aplicar e o que é que eu preciso melhorar e que estratégias é que eu preciso para lá chegar. Estratégias essas que muitas vezes são da corresponsabilidade, quer do colaborador, que tem que investir no seu desenvolvimento, e da empresa, que também o tem que dotar de ferramentas para poder efetivamente desenvolver essas competências. E o que nós fazemos é exatamente fazer esse diagnóstico e dar essa informação quer ao colaborador, quer ao cliente, para que ele possa potenciar e ter uma melhor adaptação a um novo desafio. E pronto, portanto, isto é uma área que é complementar ao recrutamento, sim, mas que está mais ligada àquilo que são as soft skills, aquilo que é o comportamento. Hoje em dia, isto não é uma frase que não é de minha autoria, mas os colaboradores, os candidatos, aliás, são contratados por terem excelentes hard skills, mas muitas vezes são dispensados das empresas porque as soft skills não corresponderam. Pois é. E, portanto, é importante que haja aqui este tal equilíbrio entre as hard skills, voltamos ao início da nossa conversa, e as soft skills. Soft skills que são mais difíceis de conhecer numa entrevista, porque demora mais tempo. E, portanto, isso requer muitas vezes, nem o recrutador, nem as próprias empresas, nos recursos humanos têm tempo para fazer este trabalho mais profundo, que requer, de facto, vários momentos avaliativos. E, portanto, é aí que nós podemos trazer valor acrescentado, é ter esse tempo, essa experiência e esse know-how para poder dar essa resposta mais objetiva e estruturada ao nosso cliente. Por curiosidade, esse método Randstad, não é, de assessment, imagino que eu sou um potencial cliente, não é? Eu sou um cliente, estou a recrutar um perfil específico para a minha equipa e tenho alguma urgência. Enfim, imagino que toda a gente tem muita urgência, não é? É denominador comum. É urgência. Está tudo urgente. Tem sempre urgente. É sempre ontem. Mas é um processo que vai depender muito da função que a pessoa vai desempenhar. Imagino que é para potenciar o negócio, portanto, há alguém que tenha competências do ponto de vista comercial. Isto é um processo que pode demorar quanto tempo? É uma pergunta que o cliente faz, é algo que vocês, na vossa proposta de valor, dizem ao cliente, portanto, nivelar expectativas? Do tempo que demora um processo de recrutamento, claro. Sim. Ou seja, os nossos especialistas em recrutamento, nós estamos divididos por setores, portanto, quando um cliente pede algum perfil específico numa determinada área, é atendido por consultores que estão especializados e, portanto, conhecem muito bem esse mercado e percebem perfeitamente se é um perfil que há no mercado facilmente e que é fácil chegar ou se é um perfil que é difícil de encontrar.
E é fundamental que seja gerida a expectativa do cliente. E a expectativa do cliente tem que ser gerida com transparência e com honestidade. Eu não posso dizer ao cliente que isso é um perfil dificílimo, com certeza que para a semana tem a pessoa, não posso. Portanto, é preciso explicar ao cliente as dificuldades, mas é também preciso explicar ao cliente quais são as soluções que vamos encontrar para superar as dificuldades, mas obviamente com honestidade e com realismo, não é? Portanto, tudo depende. Há perfis mais fáceis, há perfis mais difíceis. Vivemos numa era da escassez de talento, não é? Portanto, há perfis que são difíceis de encontrar e que os consultores sangram muito e têm muita dificuldade para lá chegar. E, portanto, tudo isso tem que ser... O nosso trabalho é consultoria, portanto, também é aconselhar o cliente e é dar ao cliente toda a informação necessária que faz parte desse processo, não é só encontrar a pessoa, é como é que eu vou lá chegar, quais são as estratégias e até se o cliente está a oferecer as melhores condições, está a ser competitivo para poder encontrar a pessoa, porque às vezes o cliente quer tudo, em termos de perfil, hard skills, soft skills e depois em termos de remuneração não é competitivo com o mercado. Isso é preciso falar com o cliente, é preciso nivelar a expectativa para que seja um trabalho com credibilidade. Até porque cada vez mais, e agora vendo do ponto de vista do candidato, faz-se muito o chamado trabalho de casa em relação à empresa, à empresa que quer esse candidato, não é? Os candidatos, sobretudo estas novas gerações, muito exigentes. Muito exigentes. E, portanto, isso também tem que ser levado em conta, não é? O que é que a empresa tem para oferecer a estas pessoas? É muito importante. Hoje em dia, os novos candidatos de 2025, além do salário, que obviamente que é um fator importante, a flexibilidade de trabalho, as possibilidades de desenvolvimento que oferecem aos colaboradores, portanto, se é uma empresa que de facto está vocacionada em desenvolver e oferecer novas perspectivas, para eles é fundamental, mesmo os valores da própria empresa, que eles fazem esse trabalho de casa e têm que se identificar com valores de diversidade, valores de sustentabilidade, são tudo temas hoje em dia que são efetivamente críticos para uma decisão. Hoje em dia os nossos candidatos são exigentes, são muito exigentes. Já levam muita informação. E portanto também fazem, isso é bom. Fazem ótimo, têm espírito crítico e portanto sabem muito bem para o que é que querem ir, não é? E portanto tomam a decisão. E também depois para nivelar as expectativas do cliente também é importante perceber, e vocês têm os dois lados, não é? Têm o lado do cliente e o lado do candidato, perceber aqui, até para poder fazer esse trabalho de consultoria que é tão importante. Esse match, não é? Entre a expectativa, o que é que a empresa procura e o que é que o candidato espera. Tem que haver aqui este casamento para que de facto haja retenção, que também é outro tema hoje em dia tão complicado, não é? Porque depois estes jovens são muito atraídos à mudança e querem a mudar e diversificar e conhecer. Portanto, há um período e eu acho que as empresas têm que se habituar a que isto é cultural e que é um dado que não vai deixar de acontecer nunca, que é esta necessidade que eles têm de mudar para conhecer, para diversificar. Fazer mais coisas. E, portanto, a retenção de jovens é um tema difícil de ultrapassar, porque é inerente à própria condição deles, à própria curiosidade e à própria motivação. Portanto, ou seja, a empresa tem que ser cada vez mais atrativa. Tem que ser atrativa. Para que o colaborador, neste caso, o candidato... Para o tentar manter mais tempo, pese embora é sempre relativo, não é? Mais tempo, não é? Porque eles acabam por mudar. Já não é o trabalho para a vida. Não é o trabalho para a vida. Já não é trabalho para a vida. Já não dizer que se trabalha há 20 anos numa empresa a um jovem que entra agora no mercado de trabalho... A pessoa fica. Não, acham uma coisa do outro mundo, nem conseguem conceber que isso seja possível. Sim. Portanto... é mais difícil. Eu gosto muito de explicar. E de perceber também as expectativas, ainda que o meu filho esteja muito longe, enfim, tem 14 anos, mas vamos tendo aqui algumas conversas e já lhe faz alguma confusão. Teve 25 anos na mesma empresa, tanto tempo, mas não querias fazer outras coisas. Portanto, ainda está longe do mercado de trabalho. Aproveitar aqui que temos a atenção das nossas pessoas queridas, eu espero que estejam aí com um caderninho a tomar notas super importantes. Não tenho tempo, atentos. Há aqui muitas dicas importantes. Portanto, ficarem desse lado, partilharem. Sabem aquela pessoa que diz, não sei o que é da disciplina? Partilhem. Não tenho tempo, não sei o quê? Partilhem.
e fazerem o quê? Subscrever o nosso canal, ativar notificações, recebem tudo em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas. Estamos no TikTok, não sei se já vos tinha dito, sigam-nos por lá e deixem-nos os vossos comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo. E os vossos likes, que é o vosso amor por mim e pelos nossos convidados. E por esta equipa, que vocês não estão a ver, mas estão aqui connosco. Antigamente havia um bocadinho a ideia, sim, quando entrei no mercado de trabalho, portanto é muito antigamente. Sim, também eu. Mas que a ideia é que não, o mais importante é a parte técnica e depois aquelas competências de mais ou menos vão-se fazendo. E hoje em dia é um bocadinho ao contrário, não é? Até nos processos de recrutamento e seleção e de assessment, que é a área da DARIA, certo? Dá-se muita importância a esta questão da forma como a pessoa consegue contornar objeções, a resiliência para as adversidades. Portanto, é mesmo, para quem nos está a ver ouvir, perceber aqui o quão decisivo é e o quão importante pode ser, por exemplo, na entrada numa entrevista de emprego, de trabalho, não é? Certo. Ir trabalhando ao longo da vida estas competências essenciais, não é? Portanto, muito mais do que tudo o que estudámos na escola, na universidade. O que é que nós fomos desenvolvendo enquanto competências essenciais, Sim, até não é? Porque as hard skills ou as competências técnicas que nós adquirimos através da experiência profissional e através do percurso académico rapidamente se tornam muitas delas obsoletas, ou seja, antigamente, no início da nossa carreira profissional, a estabilidade profissional estava assegurada desde que nós dominássemos especificamente algumas competências técnicas. Hoje em dia não é bem assim, não é? A mudança, a evolução tecnológica, a transformação digital é de tal maneira rápida que as nossas competências técnicas rapidamente se tornam obsoletas e, portanto, há uma necessidade permanente de nos atualizarmos. Daí vem este conceito, hoje em dia tão divulgado, lifelong learning, não é? Portanto, temos efetivamente que nos desenvolver, não só a nível técnico como comportamental também. Mas a nível técnico há efetivamente uma rapidez, uma alteração no mercado que nos obriga a fazer um percurso de aprendizagem contínuo, permanente, porque senão não conseguimos acompanhar as tendências. Portanto, achar que já sabemos tudo é uma ideia do passado, É uma ideia que não vai funcionar. Não vai dar certo. Ou saímos da nossa zona de conforto e temos a humildade para perceber que temos que estar em constante atualização, olhar para o mundo e olhar para as tendências e para aquilo que efetivamente vai surgindo como novos desafios para os conseguirmos superar e temos efetivamente de fazer esse investimento, senão somos rapidamente ultrapassados. Porque falou na zona de conforto e é algo que eu associo aqui muito àquilo que é intrinsecamente natural ao ser humano, que é alguma resistência à mudança, porque nós estamos naquilo que conhecemos e, portanto, a primeira tendência, o primeiro instinto é dizer, será que sou capaz? Será que vai correr bem? Será que... O que é que nós podemos fazer? O que é que nos pode, para quem nos está a ver, o que é que nos pode dizer como estratégias, ferramentas, planos de ação, para ultrapassar aqui um bocadinho, para ser mais do que uma dica, para sair dessa chamada zona de conforto? O que é assim essencial? É essencial a aprendizagem. Aprender a superar e para enfrentar novos desafios, a aprendizagem é fundamental. E porquê é que nós muitas vezes não saímos desta zona de conforto? Porque é o medo do desconhecido. Portanto, aquilo que eu sugiro e que eu acho que todos nós temos que fazer o nosso percurso, o nosso próprio caminho, é criarmos quase microdesafios, não é? Microdesafios que nos estimulem e que incentivem aqui a nossa aprendizagem. Cursos de formação online, microlearning, cada vez mais se chega à conclusão que é mais eficaz, se calhar fazer blocos de conhecimento, de aprendizagem mais rápidos, mas mais sistemáticos do que propriamente investir em informações longas e muito contínuas. Portanto, tudo isso são mecanismos e estratégias que nos permitem estar mais bem preparados para a mudança e, portanto, se investirmos nesse desenvolvimento e nessa aprendizagem, por exemplo, participarmos em novos projetos na própria empresa, oferecermos para tomarmos a iniciativa de querer ir um bocadinho mais além, saber o que é que os outros fazem, estimular o networking, estimular mentorings, são tudo estratégias que nos permitem expandir os nossos horizontes. E é um bocadinho por aqui que nós vamos tateando e conseguindo ultrapassar a nossa zona de conforto. Sim, e essa resistência, resistência. E o medo do incerto, que
que se compreende, mas... E o medo incerto, como é que se combate? Tornando-o conhecido. E, Exatamente. portanto, se nós estivermos mais bem preparados e se aprendermos e nos informarmos, quanto mais informados e mais conhecimento tivermos, isso também nos transmite mais confiança para enfrentar o desconhecido e os desafios, não é? Numa das empresas onde trabalhei, havia uma frase que estava escrita por toda a empresa, nas nossas paredes, para nunca nos esquecemos daqui, e ficou comigo, portanto já estamos a falar em 2001, que dizia que a preparação é 99% de sucesso. Ou seja, quanto mais preparados estivermos, menos medo temos de mudar, do que vier, das transformações, sobretudo agora, não é? Porque naquela altura estávamos longe da inteligência artificial, muito mais agora. Portanto, quanto mais atualizados estivermos... É, porque a preparação impacta não só na nossa resposta ao desafio da tarefa, da ação concreta, como também impacta na nossa própria personalidade e no nosso próprio comportamento, com uma maior autoestima, com uma maior confiança, uma maior abertura aos outros, e porque temos uma projeção, uma presença diferente, não é? Porque nos sentimos... conhecimento é poder, não é? Informação é poder, portanto está tudo relacionado. E ao mesmo tempo conseguimos ser mais bem-sucedidos na resposta aos desafios, isso também nos torna mais resistentes, mais confiantes, e portanto é tudo intrínseco, não é? Hard skills e soft skills, apesar de podermos separá-las conceptualmente, mas depois há aqui uma integração muito grande, e o verdadeiro profissional acaba por ser aquele que equilibra e alia da melhor forma quer hard skills, quer soft skills, não é? Uhum. Sim, encontrando ali, há sempre ali uma zona de interseção, não é? Onde as coisas depois todas se conjugam, não é? Se interligam. Quando estamos a falar, e já falámos aqui um bocadinho da importância de investir no nosso crescimento, desenvolvimento pessoal, académico, gostava de juntar aqui este ponto com outro tópico que eu ouço muitas vezes, que é: também gostava de investir mais no meu conhecimento, mas onde é que fica o equilíbrio? Portanto, o chamado work-life balance, que tenho vindo a ouvir falar mais nos últimos anos num work-life blend, não é? Porque é sobretudo durante e no pós-pandemia, e eu ouço muitas vezes mas como é que fazes para? Como é que eu posso fazer para? O que é que nos pode dizer? É tudo uma questão de motivação, a meu ver, e é uma questão de gestão do tempo e gestão das prioridades. Portanto, nem 8, nem 80. É preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que nós dedicamos à atividade profissional e a atividade profissional / aprendizagem e desenvolvimento, / aquilo que é o nosso tempo livre. E é um equilíbrio, ou seja, a partir do momento em que se consiga fazer uma gestão de prioridades mais concertada, acabamos por encontrar aqui um equilíbrio. Nem que seja, por exemplo, dedicar 15 minutos do nosso dia à aprendizagem, a ver uma formação online, a fazer algum curso, a estudar, enfim, se for sistemático, recorrente e pouco tempo, é preferível do que se calhar investirmos muito tempo, mas poucas vezes. Portanto, esse equilíbrio, obviamente que às vezes obriga a alguns sacrifícios. Uma coisa é eu fazer algumas formações online ou fazer alguns cursos de cariz mais pessoal, outra coisa é investir academicamente no mestrado ou numa pós-graduação ou no MBA. Isso efetivamente rouba mais tempo a uma pessoa, não é? Portanto, aqui o work-life balance fica um bocadinho mais condicionado. Mas temporalmente, é um curto espaço de tempo, e depois eu acho que, pronto, nesses casos, aquilo que eu aconselho é saber depois aproveitar muito bem aquilo que são os tempos livres, com qualidade, e às vezes também não o fazemos, e todos nós hoje em dia trabalhamos com o telemóvel profissional que não desconectamos digitalmente, portanto, também não encontramos às vezes pontos de equilíbrio porque estamos constantemente ávidos de informação, a saber se recebemos mais um mail, disponíveis 24 horas praticamente para a empresa e para os mails e para responder a tudo, e não, tem que haver aqui de facto pausas, alguma disciplina também para conseguirmos encontrar esse equilíbrio. Não é? Que hoje em dia, até o próprio Covid veio trazer muito esta mudança de paradigma e esta flexibilidade laboral que não existia no passado. Algumas empresas, por acaso a Randstad, já tinham o Work from Anywhere, já tinha essa preocupação, enfim, de haver aqui alguma flexibilidade para integrarmos aqui um modelo de trabalho mais híbrido, mas foi praticamente com o Covid que a maioria das empresas teve que reinventar e encontrar aqui outros espaços. E, de facto, a flexibilidade, o poder conciliar
um modelo de trabalho híbrido também ajuda e facilita muito a vida às pessoas, liberta-os de tempo em que perdem no trânsito, em deslocações, pode agilizar e pode. Portanto, há várias formas de nós podermos tentar equilibrar. Não é fácil, eu não digo isto de ânimo leve, eu sei que não é fácil, este work-life balance é difícil, mas há que encontrar aqui canais de estratégia, pontos de fuga para conseguirmos reequilibrar-nos, porque senão a produtividade também fica comprometida, não é? E o nosso bem-estar não pode, não é? Sim, as duas coisas, Estão muito interligadas, não é? Eu gosto de associar, de ligar aqui, fazer uma analogia com, e porque também falou de fazer alguma coisa, aprender alguma coisa nova todos os dias, um bocadinho, não é? Aquele 1% melhor todos os dias. Associo aqui um bocadinho ao desporto. Ou seja, se fizermos com uma coisa de muita intensidade, que falava de longa duração, e temos que investir mais tempo, mas só fizemos uma vez, é o que é, mas se todos os dias pudermos fazer um bocadinho... Tal e qual. Eu acho que é e fala muito. Falou também aqui de uma palavra que eu acho que é muito, um conceito muito importante aqui, não só a ver com a consistência, portanto com esta continuidade, mas também com a disciplina, que eu acho que é uma palavra que faz aqui, ainda cria aqui alguns anticorpos, para disciplina, parece que é uma coisa muito rigorosa ou muito militar. Isto tem tudo a ver com a nossa organização, não é? Tudo a ver com a nossa organização. E também que resultados é que nós queremos ter? Porque de facto... Sem disciplina não conseguimos gerir o nosso tempo, gerir as prioridades e gerir todos os estímulos que a nossa vida nos suscita hoje em dia, não é? É difícil, se não houver alguma disciplina, torna-se um caos e não conseguimos, é isso, nos organizarmos e conseguir responder com eficácia àquilo que são os desafios e os estímulos hoje em dia, que são muitos, não é? Portanto, disciplina é nesse sentido, não é disciplina no sentido, é uma autodisciplina, no sentido em que eu controlo o meu tempo, não é uma disciplina imposta. Portanto, a disciplina tem uma conotação negativa quando vem imposta, não é? E quando fala aqui em disciplina, é no sentido de eu me autodisciplinar, não é? Portanto, eu próprio ser dono do meu tempo e conseguir geri-lo de uma forma que responda às necessidades, quer da empresa, mas também às minhas. Exatamente. Só aqui para complementar, há uma frase que o David Allen usa na metodologia do GTD, do Getting Things Done, que diz que para ser cinturão negro em produtividade é preciso que se interiorize primeiro que nós é quem mandamos no nosso telefone e no nosso computador, portanto somos nós que gerimos quando é que vemos as notificações, quando é que vemos o e-mail, quando é que estamos em Teams e não o contrário, porque senão nunca somos donos do nosso tempo, nem da nossa vida. E eu faço muitas entrevistas no âmbito dos assessments e contacto com inúmeros profissionais e denoto que uma das queixas ou dos temas mais críticos na atividade profissional é exatamente a gestão do tempo e das prioridades. É a escravidão pelo e-mail, cai o e-mail e temos que responder, os estímulos dos telefones, é o cliente que liga, ou seja, são tantos os estímulos, a informação chega a nós de tantas formas, que nós quase que nos tornamos escravos desses estímulos e não podemos. E fazer essa gestão é de facto um desafio. E muitos profissionais se queixam da dificuldade que têm em fazer em ter essa organização e essa gestão mais ajustada. E essa clareza mental, porque depois falta-nos clareza mental, não é? Sempre sentimos que não controlamos o tempo, não é? Que está a escorrer. Tornamos-nos reativos e temos que ser proativos. Exatamente. Ou seja, para controlar o meu tempo, eu tenho que ser proativo e não reativo. Se eu só reajo, fico às tantas pessoas escravo, não é? Quase que fico escravo. O poder está fora. Do poder, não é? Daquilo que é imposto de fora e não pode ser, portanto tem que haver, obviamente, aqui um equilíbrio e uma imposição nossa, não é? Estamos mesmo aqui na reta final da nossa conversa, tão boa, agradeço já esta nossa Obrigada troca, foi mesmo muito boa. Queria só aqui, para terminar, perceber... porque já ganharam o prémio 5 estrelas, não quer dizer aqui nenhum número errado, mas pelo menos é a segunda vez que estamos aqui juntas. É o segundo ano consecutivo que ganhamos o prémio, aqui. É verdade, é um orgulho. Perfeito, é um orgulho. Como é que é sentido pelas equipas, como é que vocês comunicam, quer internamente, quer também para os vossos clientes? Olha, é um orgulho, até porque esse prémio assenta também
num estudo de mercado que vai buscar os stakeholders, não é? Os nossos consumidores, os nossos clientes. E, portanto, é com base nessa informação que nós ganhamos esse prémio. Isso para nós é um reconhecimento e uma recompensa, porque nós trabalhamos para quê? Para o candidato, para os stakeholders, para os clientes, para as empresas e, portanto, se há esse reconhecimento, é muito gratificante, não é? É sinal que estamos alinhados com a expectativa, é sinal que estamos a procurar que o nosso empenho é reconhecido e que estamos a procurar que a qualidade se mantenha nesta fase difícil que é hoje em dia, com a escassez de talento que existe. Não é fácil, de facto, conseguir encontrar sempre os perfis mais ajustados, não é? Portanto, é um desafio, é um reconhecimento, é um orgulho, acima de tudo. Foi um gosto enorme recebê-la aqui. Muitos parabéns. Muito obrigada, para mim também foi um gosto. Obrigada. E próximo ano estamos aqui novamente, tenho a certeza. Quanto a nós, pessoas queridas, voltamos na próxima semana. Voltem connosco, temos um novo episódio. Obrigada por estarem aí. Um beijinho a todos.